Opa, beleza? Isso aí, vamos colocar a mão na massa. Venha comigo, professor Jadiel Vaz, para a gente poder resolver questões agora, treinar aí para ficar o quê, né? Ganhar confiança, ficar forte para a nossa prova. Então vamos lá. O que diz aqui a primeira questão? O mercado distribuiu amostra de dois produtos, de dois produtos para 200 clientes. Então, total, né, informado aqui pela questão, 200 clientes, que estavam, né, naquele momento fazendo compras. Sabendo que 140 compraram o produto 1 e 100 compraram, né, a amostra aqui, do produto, né, procuraram a amostra do produto 2. E 20 nenhuma, né? Então esse 20 aqui, nenhuma das duas, né? Amostra, nenhuma das duas amostras, nenhuma das duas amostras. Aí quer saber, sendo assim, quantos clientes provaram as amostras 1 e 2? Esse I aqui, esse I, ele quer dizer o quê? Interseção, perfeito? Então a questão quer saber a interseção. Opa, professor, então a interseção aqui ela é desconhecida, não é isso? Exato, perfeito. Só que a questão informou um total, esse total é o quê? O total verdadeiro, total verdadeiro. Certo, informou um valor, né, para A, qual é o valor aqui do primeiro conjunto, o 140, informou do B, né, que é o 100, e o nenhum, que é 20. Opa, então a gente pode somar, não é isso, professor? A gente pode pegar esse 140 mais esse 100 mais esse 20 e a gente pode somar. Exatamente. Quando a gente faz essa soma, o que a gente vai encontrar aqui? 260. Então, esse 260 aqui é o nosso quê? Total falso. Então, a gente tem o nosso total verdadeiro, ali, 200, que a questão informou, e o total falso é a soma, 260. Ou seja, o que está passando, o que está a mais? Então, essa interseção é exatamente isso, né? 260 menos 200. Ou seja, quanto que a gente encontra aqui, de interseção? 60, professor. Isso está na letra C, só comemorar. Opa, uhul, show de bola. Isso mesmo, né? É assim mesmo, a gente vai, detonar. Beleza? Ok, vamos lá. Seguindo. Em um jantar, foram servidas duas opções de carne, boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas, professor, o total, não é isso? O total aqui, exatamente, 65 pessoas. 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango e 10 não, 10 o que? Não comeram, né? Ou seja, nenhuma das duas carnes, né? Então, nenhuma das duas carnes. Ok, beleza. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango? Espera aí, professor. Mas a questão não deu a interseção. Como é que eu vou saber isso aí? Primeiro a gente descobre a interseção e depois distribui as informações, concorda? A questão não informou a interseção, perfeito. Mas ela informou o seguinte, que a gente tem o que aqui? Né? Carne de boi, né? Isso, 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango, 20 carne de frango e o nenhum, 10. Opa! Então, somando aqui, o que a gente tem aqui? 70. Então, esse 70 aqui é o nosso quê? Total falso. Perfeito? Total falso. A questão informou que são 65 ao todo, Veja que 65 pessoas, né, que compareceram lá. Então, isso é o nosso total verdadeiro. Opa, então, a interseção entre boi e frango, qual é essa interseção aqui? 5, professor. É a diferença aqui, Perfeito. Então, a interseção aqui, 5, que é a diferença. Beleza, perfeito. Certo. Sim. E aí, mas não foi isso que a questão pediu, professor. Vamos representar aqui,
A gente sabe o que? Boi e frango. Perfeito? Ok. Boi quanto? 40. Frango quanto? 20. Perfeito. Ó, aqui o total geral 65. Total geral 65. A gente descobriu o quê? Que a interseção foi quanto? A interseção foi 5, professor. E o nenhum a questão informou que é 10. Tá aqui fora, ó. Nem frango, nem boi. Perfeito. 40 menos 5 vai ficar quanto? 35. 20 menos 5 vai ficar quanto? 15. Perfeito. O que que a questão está dizendo aqui, ó? A questão está colocando o seguinte, ó. Comeram o quê? Carne de boi, mas não comeram carne de frango. Ou seja, o que quer dizer isso, ó? Não comeram carne de frango, quer dizer o quê? Que comeu apenas carne de boi. Perfeito? Comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango. Então, comeram apenas o quê? Carne de boi, ó. Então, é essa região aqui que a questão está pedindo para a gente determinar, ó. Qual é o resultado dessa do apenas? Lembra que a gente já falou sobre isso, que a gente não pode confundir, né? Quando tem o apenas e o somente, né? Carne de boi é uma coisa, apenas carne de boi é outra coisa, né? Carne de boi é uma coisa, somente carne de boi é um resultado diferente. Então, nesse caso aqui, ó, aqueles que comeram apenas carne de boi, porque comeram carne de boi, tá deixando bem claro aqui, ó, né, que comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango, ó, mas não comeram carne de frango, né? Isso, ó, comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango. Perfeito? Beleza? Então, resposta correta, letra D. Isso mesmo, né? Show de bola. Se você somar aqui, professor, se eu somar aqui, professor, tem que bater o 65, tem que bater o 65, ó. 35 mais 5, 40. 40 com mais 15, 55. 55 com mais, fechou quanto? 65. Né? 55 mais 10, 65. Perfeito? Show de bola, né? Ok, beleza. Certo. Professor, mas quando não existe uma interseção, né? Se o problema coloca uma situação e nessa situação não existe uma interseção, a interseção, né, ela não tem um valor, não existe. Como assim, como, né, que é possível isso? É possível, sim. Por exemplo, se a gente está falando de pessoas, né, que usam óculos e pessoas que não usam óculos. Então, as pessoas que usam óculos é um grupo, pessoas que não usam óculos é outro grupo. Não tem um grupo de pessoas que usam e não usam óculos, né? Ah, uma pessoa que ela tem lá diabetes e a outra pessoa não tem diabetes. Eu tenho um grupo que pessoas que têm diabetes e um grupo que não tem diabetes. Não existe a interseção. Há uma pessoa que tem e não tem diabetes ao mesmo tempo. Essa pessoa, ao mesmo tempo, figurar nos dois grupos, tem e não tem diabetes, não há essa interseção. Aí, professor, como que a gente faz nesse caso aqui? O melhor procedimento aqui é montar uma tabelinha e não desenhar os diagramas. Por exemplo, aqui, ó, foi realizada uma entrevista com 45 candidatos que pretendem ocupar uma vaga no escritório de uma empresa. Sabe-se que do total de candidatos, 35 eram do sexo masculino. Então veja, ó, a gente tem aqui masculino. Ok, então 35 masculino. Perfeito, né? E 28 usam óculos. Então, usam, vamos colocar assim, ó, usam óculos e não usam óculos. Ok? Então, usam óculos e não usam óculos. Professor, até eu escrever isso já terminou o tempo da prova. Não precisa escrever assim com todos esses detalhes, ok? Não precisa fazer com todos esses detalhes. Você basta colocar o seguinte: O, não O. M, né? E aqui o que, ó? O restante, o que? Feminino, masculino, feminino. O e não O, né? Para facilitar, ser mais rápido, mais prático. Então veja aqui, o que está dizendo aqui, ó? Que desse total de masculinos aqui, qual é o total de masculinos?
Professor, 33. Ok, então, ó, o total aqui, ó, de masculinos, quanto? 33. Perfeito, beleza. O total de masculino, 33. E o total geral de candidatos, 45. Então, veja, ó, que o total geral aqui, ó, de candidatos é igual a 45. A questão deixa bem claro isso aqui. Então, no total aqui, ó, temos 45. Perfeito, beleza. Certo. Aí, desses 45 aqui, ó, 33 são masculinos. Então, o feminino é o quê? Ah, professor, é o restante, né? Isso, ó, então, no caso, 12 aqui, né? Então, feminino, perfeito, beleza. Ok. Aí fala assim, ó, que 28, veja o seguinte, que 28 usam óculos. Né, 33 usam óculos, então 28 usam óculos, mas não especifica se é do masculino, se é do feminino. Esses 28 usam óculos quer dizer o seguinte, que é no total, no geral. Então, usam óculos aqui quanto? 28. Ah, professor, tem que totalizar aqui 45, não é isso? Exatamente, tem que ter 45 pessoas. Então, desses 45 aqui, ó, se 28 utilizam óculos, não é isso? 28 utilizam óculos, então veja o seguinte, ah, professor, então quer dizer que 17 aqui não usam óculos, não é isso? Exatamente, ó, 28 com mais 17 dá quanto? 45. Então 17 não usam óculos, certo? Aí fala assim, ó, que 10 são do sexo feminino e não usam óculos, ó, veja que esse I aqui é a interseção entre as duas situações. Então, veja, tem alguém do sexo que é feminino e que não usa óculos? Tem. Então, é uma interseção. Aqui a gente consegue visualizar essa interseção. Veja, ó, que a gente tem a pessoa, né, a pessoa feminino, do sexo feminino, e essa mesma pessoa, ela não usa óculos. Então, ó, sexo feminino que não usa óculos. Quanto? 10. Então, a gente tem aqui 10 pessoas do sexo feminino que não usam óculos. Ok, beleza. E o que, que a questão está querendo saber? O que, que a questão está perguntando? Ó, está querendo saber o seguinte: sexo masculino e usam óculos. Então, veja, ó, que esse I aqui, ó, é a interseção entre as duas situações. Uma interseção entre masculino e aqueles que usam óculos. Ou seja, masculino que usam óculos. É isso aqui que a questão está querendo, ó, que a gente descubra. Qual é o valor, né, dessa relação? Professor, mas como que eu vou saber isso aqui? É só completar. Veja o seguinte, o que que acontece, ó, né? Eu preciso desse valor, veja, ó, para fechar aqui, o 28, total 28 dos que usam óculos. Eu já tenho 10, mas tem que ter um total de 12 aqui. Então, quer dizer que aqui tem duas pessoas, ó, 2 mais 10, 12. Ah, ok. Então 28 aqui para ter um total 28 quer dizer que aqui vai ser quanto? 26. 26 mais 2 igual a 28. E isso aparece onde? Na letra C. Perfeito? Beleza? Ó, show de bola. Né? Professor, daria para fazer aqueles diagramas? Daria, mas aí ficariam as regiões com zero, teria que, né, passar, dividir. É mais prático. Eu aconselho utilizar a tabela nesse caso. Perfeito? Então fica mais prático para você visualizar, para você distribuir as informações. Apesar, né, dessa questão geralmente vir cobrando aí, a banca vem cobrando essa questão em conjuntos, né? São todas as bancas que fazem isso? Não, né? Mas a banca do seu concurso, com certeza, ela faz, né? Ela usa esse raciocínio. Tranquilo? Perfeito? Beleza. Então é isso, ó. Então nosso foco, nosso objetivo aqui é trabalhar, né, com essa esquematização, deixar mais prático, deixar mais claro, né, as situações aqui, mais claras, né, as situações envolvidas aí nos probleminhas. Perfeito? E para isso, né, o seguinte, quer mais dica, né, quer acompanhar mais detalhes aí, ó, então me siga, né, o perfil lá do Instagram é o professor Jadiel Varges. Bom estudos!